Você já sentiu que está enfrentando batalhas que parecem maiores que você? Billy Graham nos lembra: o Espírito Santo está pronto para lutar por você. Meus queridos amigos, eu não vim hoje para entretê-los. Não vim com palavras inteligentes, opiniões suaves ou linguagem lisonjeira. Vim para dizer a verdade. A verdade que tem o poder de abalar as fundações da sua alma. A verdade que separa a carne do espírito. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê no poder do Espírito Santo. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa que vai tocar seu coração. A verdade que expõe as mentiras do inimigo e liberta o cativo. Vim declarar algo que o inferno não quer que você ouça. Vim dizer que você tem ajuda. Você não está sozinho. Você tem acesso ao maior poder do universo, a presença do Espírito Santo. E se você permitir, se você se render a Ele, se parar de resistir e começar a receber, o Espírito Santo o ajudará. Ele o ajudará a sair da depressão. Ele o ajudará a vencer aquele vício. Ele o ajudará a perdoar aquele que o feriu. Ele o ajudará a lutar contra os demônios que sussurram à noite. Ele o ajudará a dizer não à tentação e sim à justiça. Ele o ajudará a amar o que parece impossível de amar, a suportar o insuportável, a acreditar no inacreditável. Ele o ajudará, não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Deus vivo. Escute-me. O Espírito Santo não é uma ideia, ele não é uma doutrina para debater. Ele não é uma nota de rodapé no final da sua Bíblia. Ele é Deus Todo-Poderoso, real, pessoal, presente, poderoso. E Ele deseja habitar em você, falar por meio de você, mover-se dentro de você, ungir suas mãos, incendiar sua língua, quebrar todo jugo que o inimigo tentou colocar nas suas costas. Alguns de vocês têm vivido em derrota, não porque Deus os abandonou, mas porque ignoraram o ajudador que foi enviado para caminhar com vocês. E como ele veio? Pelo seu Espírito. O mesmo Espírito que pairou sobre as águas da criação. O mesmo Espírito que abriu o Mar Vermelho. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. Esse Espírito deseja habitar em você. Esse Espírito deseja enchê-lo. Esse Espírito deseja guiá-lo, orientá-lo e transformá-lo de glória em glória. Mas você deve permitir que ele o ajude. Veja, há muitas pessoas que querem a vitória, mas rejeitam a voz. Querem a bênção, mas rejeitam o peso da obediência. Querem a paz de Deus, mas não a presença de Deus. Querem os dons do Espírito, sem se submeterem ao governo do Espírito. Mas não funciona assim. Você não pode ter o Pentecostes sem submissão. Você não pode ter fogo sem combustível. Você não pode ter a ajuda do Espírito sem primeiro morrer para si mesmo. Porque o Espírito Santo não vem para ser parceiro do seu ego. Ele não vem para ser um coadjuvante dos seus planos. Ele não vem para apenas confortá-lo na sua disfunção. Ele vem para crucificar sua carne, ressuscitar seu propósito e comissioná-lo com poder. Alguns de vocês têm clamado por libertação, mas ainda estão agarrados ao controle. Querem que Deus abençoe a sua direção em vez de se submeterem a dele. Mas o Espírito não pode encher o que o orgulho ainda possui. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito. Porque você não pode encher um copo que já está cheio de si mesmo. Você precisa ser esvaziado antes de ser capacitado. Você precisa ser humilhado antes de ser elevado. Você precisa se render antes de caminhar no sobrenatural. Deus não está procurando pessoas impressionantes. Ele está procurando vasos rendidos. E eu declaro a vocês hoje que se vocês caírem de joelhos, levantarem as mãos e disserem, Espírito Santo, eu preciso de ti. Ele virá como uma inundação. Ele se moverá como fogo. Ele falará como um vento.
Ele os ajudará. Ele os ajudará no tribunal e na sala do hospital. Ele os ajudará no vale e no topo da montanha. Ele os ajudará na sala de reuniões e no quarto. Ele os ajudará quando seus amigos virarem as costas. Ele os ajudará quando suas forças se esgotarem. Ele os ajudará quando as palavras não vierem e tudo o que puderem fazer for gemer. Sim, a Bíblia diz, em Romanos 8, versículo 26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se essa palavra falar ao seu espírito, comente amém e se inscreva no canal. Fique até o fim, porque Deus tem algo especial para você. Quando suas lágrimas forem pesadas demais para explicar, o Espírito ora por você. Quando seu coração estiver quebrado, além do consolo humano, o Espírito o consola. Quando sua mente estiver girando com medo, confusão e preocupação, o Espírito fala paz sobre você. Mas precisamos permitir que Ele o faça. Precisamos parar de fingir que temos tudo sob controle. Parar de usar a máscara. Parar de andar por aí espiritualmente exaustos, tentando impressionar pessoas que nem sequer conhecem a verdadeira batalha que vocês enfrentam. Parar de negar o poder que está disponível para vocês. Vocês nunca foram chamados a fazer isso sozinhos. O Espírito Santo foi enviado para ser seu advogado, seu conselheiro, seu mestre, seu consolador, e ele está batendo à porta do seu coração. Vocês o deixarão entrar? A razão pela qual tantos crentes estão sem poder não é porque Deus é fraco. É porque temos entristecido o Espírito. Silenciamos sua voz com nosso pecado. Apagamos seu fogo com nosso orgulho. Negligenciamos sua orientação com nossas distrações. E então, nos perguntamos por que nos sentimos secos? Por que nossas orações não têm poder? Por que nossa adoração parece vazia? Por que nossas mentes estão cheias de tormento? A resposta não está em mais autoajuda. Não é outro livro motivacional. Não é um novo relacionamento, um emprego melhor ou uma mudança de cenário. O que vocês precisam é do Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito da verdade para vir e destruir as mentiras. Vocês precisam do Espírito de santidade para purificar seus pensamentos. Vocês precisam do Espírito de sabedoria para dirigir seus passos. Vocês precisam do Espírito de poder para equipá-los para a batalha. Vocês precisam do Espírito de paz para acalmar a tempestade dentro da sua alma. Vocês precisam do Espírito de Deus para ajudá-los a fazer o que não podem fazer sozinhos. E quando o Espírito Santo os ajudar, vocês caminharão de maneira diferente, falarão de maneira diferente, pensarão de maneira diferente, adorarão com fogo, orarão com ousadia, entrarão em lugares e os demônios tremerão. Não por causa de vocês, mas por causa daquele que habita em vocês. Vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo? Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vocês. Vive em vocês, meu Deus. Se acreditarmos nisso, pararíamos de viver como mendigos e começaríamos a caminhar como filhos e filhas do Rei. Deixem o Espírito Santo ajudá-los. Parem de lutar e comecem a descansar. Parem de tentar e comecem a confiar. Parem de se esforçar na carne e comecem a se esforçar em si mesmos. Ele disse, em Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Preparado para uma mensagem que muda vidas? Deixe um like, comente Glória a Deus e se inscreva. O final do vídeo vai te surpreender. Esse poder é o Espírito Santo. Esse poder é a unção que quebra o jugo. Esse poder é o que os carregará quando sentirem vontade de desistir. Esse poder é o que silenciará a voz do suicídio. Esse poder é o que quebrará maldições geracionais. Esse poder é o que os levantará do abismo e colocará seus pés sobre a rocha. Falo agora para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado.
para aquele que está com medo. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está sem poder. O ajudador está aqui. O Consolador chegou. O Espírito do Senhor está sobre você. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Deixem que Ele os ajude. Clamem por Ele. Abram seus corações. Abandonem o orgulho. Larguem suas armas. A batalha não é de vocês, ela pertence ao Senhor. Veja, muitas vezes tratamos o Espírito Santo como um plano reserva, como última opção. Mas ele nunca foi destinado a ser um plano B. Ele é o plano. Ele é a fonte. Ele é a estratégia. Ele é o poder. Ele é a voz atrás de vocês, dizendo em Isaías 30, versículo 21, este é o caminho. Andai por ele. Ele é o sopro que revive lugares mortos. Ele é o óleo que mantém sua lâmpada acesa. Ele é o fogo que mantém sua fé viva. Vocês não precisam de mais recursos. Precisam de mais dependência. Não precisam de uma nova fórmula. Precisam de um fogo fresco. E esse fogo está disponível para vocês. Não amanhã. Não no próximo ano. Não quando vocês tiverem tudo resolvido. Agora, neste momento, o céu está aberto, o Espírito está disposto, mas vocês estão disponíveis? Estão famintos o suficiente para serem cheios? Estão desesperados o suficiente para se renderem? São ousados o suficiente para pedir? Jesus disse em Lucas 11, versículo 13, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Vocês pediram? Vocês bateram? Vocês buscaram com todo o coração? Ou se contentaram com religião sem relacionamento, tradição sem transformação, rotina sem avivamento? Antes de tudo, comente 2 se quer deixar o Espírito Santo lutar por você. Curta, se inscreva e veja até o fim. Tem uma revelação incrível esperando. Há mais para vocês. Mais alegria, mais paz, mais revelação, mais poder, mais unção. Mas isso não vem por esforço, vem por rendição. E se vocês se renderem hoje, o Espírito Santo inundará sua alma. Ele os batizará com fogo. Ele os marcará com santidade. Ele os equipará para o propósito. Ele falará por meio de vocês. Ele lutará por vocês. Ele os confortará na noite. Ele os fortalecerá na tempestade. Ele os ungirá para a batalha. Ele os conduzirá à vitória. O diabo tentou convencer vocês de que estão acabados. Mas o Espírito diz que vocês estão apenas começando. O diabo diz que vocês estão muito quebrados. Mas o Espírito diz que vocês são escolhidos. O diabo diz que não são fortes o suficiente. Mas o Espírito diz, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O diabo diz, desista. Mas o Espírito diz, levante-se. O diabo diz, você está sozinho. Mas o Espírito diz, em Mateus 28, versículo 20, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não precisam ser teólogos para recebê-lo. Não precisam de um púlpito, um título ou um diploma de seminário. O que precisam é de fome. Fome pela verdade. Fome por justiça. Fome pela presença de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. O Espírito não está procurando perfeição. Ele está procurando permissão. Vocês não precisam estar limpos para virem a Ele. Precisam vir a Ele para que Ele os limpe. Vocês não se consertam primeiro, vêm como estão, e Ele faz a transformação. Vem com suas correntes, e Ele traz as chaves. Vem com sua culpa, e Ele traz a graça. Vem com sua confusão, e Ele traz clareza. Vem com sua fraqueza, e Ele traz fogo. Oh, como subestimamos o poder do Espírito Santo. Nós o colocamos nos cantos silenciosos da nossa adoração. Reduzimos ele a um símbolo, uma pomba em um vitral. Mas o Espírito Santo não é domesticado. Ele não é silencioso. Ele não é passivo. Ele é um fogo consumidor.
Ele é o sopro de Deus. Ele é a voz que abalou o Monte Sinai e o sussurro que encontrou Elias na caverna. Ele é o poder que encheu o cenáculo e transformou covardes em leões. Ele é aquele que toma pescadores quebrados e os faz apóstolos ousados. Ele é aquele que toma uma alma trêmula e lhe dá uma voz que abala nações. E esse mesmo Espírito está chamando vocês hoje. Ele não está chamando apenas pregadores, não está chamando apenas missionários. Ele está chamando mães e pais, faxineiros e CEOs, adolescentes e idosos. Ele está chamando os cansados, os feridos, os esquecidos, os envergonhados. O Espírito de Deus não é reservado para a elite. Ele é derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Jovens terão visões. Velhos sonharão sonhos. Até sobre os servos, homens e mulheres, ele derramará seu Espírito. Vocês não estão desqualificados. Não estão muito longe. O inimigo pode ter dito que vocês perderam sua chance. Mas eu digo a vocês, se tem fôlego nos pulmões, ainda tem propósito na vida. O Espírito não desistiu de vocês. O Espírito não os deixou para trás. Ele estava esperando por este momento, para que seu coração se abra, para que seu orgulho se quebre, para que sua alma clame. Vem, Espírito Santo, eu preciso de ti. E quando ele vier, não virá de mãos vazias. Ele virá com dons, ele virá com poder, ele virá com discernimento divino, com paz inabalável, com força que supera a tempestade. Ele os ajudará a orar quando não souberem orar. Ele os ajudará a falar quando o medo fechar suas bocas. Ele os ajudará a permanecer de pé quando tudo ao redor estiver desmoronando. Ele os levantará quando outros os derrubarem. Ele os ensinará, corrigirá, confortará e capacitará. Alguns de vocês estão enfrentando uma guerra espiritual agora e têm tentado lutar com armas carnais. Estão tentando vencer uma batalha espiritual com lógica humana, mas as armas da nossa guerra não são carnais. Elas são poderosas por meio de Deus para a derrubada de fortalezas. O Espírito Santo é sua arma. Ele é sua espada. Ele é seu escudo. Ele é sua estratégia de batalha. Ele não entra em pânico quando o inimigo avança. Ele não treme ao som do rugido do leão, porque ele é o maior leão. Ele é o espírito do leão de Judá. E quando ele ruge, toda a fortaleza demoníaca deve se curvar. Alguns de vocês precisam parar de tentar explicar a dor pela qual estão passando e começar a deixar o Espírito revelar o propósito por trás dela. O inimigo quer que vocês foquem na ferida, mas o Espírito quer mostrar a sabedoria que vem da provação. Vocês não estão passando por isso à toa. Deus está trabalhando no silêncio. Ele está moldando algo em sua alma. Ele está preparando vocês para coisas maiores, coisas mais profundas, coisas eternas. E o Espírito Santo é seu guia através do fogo. Ele não se intimida com suas perguntas. Ele não se decepciona com suas lágrimas. Ele coleta cada uma delas. Ele caminha com vocês pelo vale da sombra da morte. E ele traz luz a cada lugar escuro. Mas ouçam-me, ele não se imporá a vocês. O Espírito é gentil. Ele não lutará com vocês pelo controle. Ele não enfrentará seu orgulho por permissão. Ele espera pela rendição. Ele se move onde é bem-vindo. Ele flui onde os corações estão abertos. Vamos juntos nessa palavra poderosa? Se inscreva, deixe um fogo nos comentários e curta. Não saia antes do final. Tem algo que Deus quer te mostrar. E se vocês estiverem ocupados demais, tentando ser seus próprios salvadores, perderão o Espírito do Salvador trabalhando dentro de vocês. Vocês não podem ser Senhor e servo ao mesmo tempo. Ou vocês lideram, ou Ele lidera. E quando Ele lidera, Ele conduz a vida. O Espírito os levará a lugares que não fazem sentido para a mente natural. Ele os levará a sair de relacionamentos tóxicos. Ele os levará a confrontar o que vocês têm fugido. Ele os levará
a perdoar o imperdoável. Ele os levará a falar quando o silêncio parecer mais seguro. Mas cada passo que ele os conduz é um passo mais perto da liberdade. Cada lugar para onde ele os leva é um lugar onde a vontade do céu está esperando para se desdobrar. Alguns de vocês estão presos em ciclos há anos. Ciclos de medo, ciclos de vício, ciclos de compromisso. E vocês tentaram tudo o que sabem para se libertar. Mas a única coisa que pode quebrar uma corrente espiritual é uma arma espiritual. E o Espírito é o quebrador de correntes. Quando o Espírito Santo desce, as coisas mudam. Prisões se quebram. Corações derretem. Muros desmoronam. Quando o Espírito Santo fala, os demônios fogem. Quando o Espírito Santo os enche, o pecado perde seu domínio. A vergonha perde sua voz. E a graça começa a gritar mais alto que sua culpa. Vocês querem isso? Vocês anseiam por esse tipo de liberdade? Então parem de resistir. Parem de fingir que estão bem. Deixem o Espírito Santo ajudá-los. Deixem que ele faça o trabalho profundo. Deixem que ele limpe o que foi escondido. Deixem que ele desenterre o que foi enterrado. Deixem que ele derrube o que foi construído sobre o fundamento errado. Deixem que ele cure o que está quebrado há tempo demais. Deixem que ele os unja novamente. Deixem que ele desperte o que o inimigo tentou enterrar. Deixem que ele acenda o fogo em vocês, que a religião tentou apagar. E quando o fogo vier, não fujam dele. Não se escondam dele. Deixem que ele queime. Deixem que ele consuma seu orgulho, seu medo, seus ídolos, sua insegurança. Porque quando o Espírito queima, ele não destrói. Ele refina. Vocês são o ouro. E ele é a chama. E o que sai do fogo não é menos valioso. É purificado. É mais forte. É radiante. Está pronto para o uso do Mestre. Este mundo não precisa de outra performance polida. Ele precisa de poder. Precisa de uma igreja que conheça a voz de Deus, que caminhe em sintonia com o Espírito, que se mova no milagroso, que fale a verdade sem compromisso, que ame com compaixão divina. E esse tipo de igreja só surgirá quando os indivíduos forem cheios do Espírito de Deus. Vocês são esse vaso. Vocês são esse templo. Vocês são essa luz em um mundo escuro. E vocês não podem se dar ao luxo de viver mais um dia sem a ajuda do Espírito Santo. Veja, quando o Espírito os ajuda, vocês não apenas sobrevivem, vocês prosperam. Vocês não apenas passam por isso, vocês vencem. Vocês não apenas frequentam a igreja, vocês se tornam a igreja. Vocês se tornam um avivamento ambulante. Vocês se tornam um testemunho vivo. Sua vida se torna a evidência de que Jesus está vivo. O Espírito os torna ousados, não arrogantes, santos, não autoproclamados justos, ungidos, não apenas educados, perigosos para o inferno e agradáveis ao céu. Deixem que ele os ajude. Deixem que ele fale por meio de vocês. Deixem que ele desperte sonhos que vocês pensaram estar mortos. Deixem que ele escreva o próximo capítulo da sua história. Deixem que ele faça em 5 minutos o que seu esforço não conseguiu em 5 anos. Ele é capaz. Ele está disposto e está esperando. Não esperem até que a tempestade os derrube para clamar por sua ajuda. Não esperem até estar no vale para lembrar da sua voz. Convidem-no agora. Deem as boas-vindas a ele agora. Não quando se sentirem dignos, porque nunca se sentirão. Não quando se sentirem prontos, porque nunca estão. O Espírito de Deus não espera que vocês sejam perfeitos. Ele se move quando vocês se rendem. E quando vocês o deixarem ajudá-los verdadeiramente, algo divino começa a acontecer dentro de vocês. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma transformação de identidade. Vocês não são mais quem o mundo diz que são. Não são mais a soma do seu passado, os ecos dos seus fracassos, ou a voz do seu crítico interior. Quando o Espírito Santo entra,
Ele reescreve seu nome. Ele redefine seu destino. Ele declara sobre vocês o que o céu já decretou. Filho do Deus Altíssimo, escolhido, selado, separado e cheio do poder da ressurreição. O mundo pode ver sua fraqueza, mas o Espírito vê seu potencial. Outros podem lembrar dos seus erros, mas o Espírito lembra do seu chamado. As pessoas podem tentar limitá-los, segurá-los ou lembrá-los das suas limitações. Mas o Espírito Santo é aquele que os chama para fora do barco e diz: ande. Ele é aquele que toma o ordinário e faz o extraordinário. Ele é aquele que toma um lugar estéril e o faz frutífero. Ele é aquele que toma o seu não é o suficiente e sopra até que se multiplique. Ele não é confinado pelo seu currículo. Ele não é limitado pelos seus recursos. Ele é plenamente Deus, habitando em vocês. Deixem o Espírito Santo ajudá-los, porque sem ele, vocês estão sobrevivendo com uma força emprestada. Sem ele, vocês estão operando no vazio. Sem ele, vocês estão vulneráveis a todo vento, toda tempestade, toda mentira. Mas com ele, com ele, vocês se tornam inamovíveis. Com ele, vocês se tornam inabaláveis. Com ele, vocês se tornam uma fortaleza de fé, um vaso de vitória, uma arma nas mãos do Todo-Poderoso. Parem de negociar com o medo. Parem de raciocinar com a dúvida. Parem de entreter a voz que diz que é tarde demais, que vocês estão muito quebrados, que falharam muitas vezes. O Espírito Santo não está desencorajado pelo seu passado. Ele está pronto para capacitar seu presente e prepará-los para o seu futuro, mas ele está esperando pela sua rendição. Não uma rendição parcial, não uma rendição controlada, uma rendição total, sem reservas, sem compromissos. Quando vocês colocarem tudo para baixo, ele pegará tudo. Alguns de vocês ainda estão carregando fardos que nunca foram destinados a carregar. Feridas que vocês trataram, mas nunca permitiram que cicatrizassem. Memórias que os assombram e erros que os marcam. E ainda assim, vocês sorriem. Vocês seguem em frente. Vocês fingem. Mas por dentro estão exaustos, estão cansados de fingir, cansados de mascarar sua dor com desempenho. O Espírito Santo não quer sua máscara. Ele quer seu coração. Ele quer o verdadeiro, sem filtros. Ele quer suas perguntas, suas confusões, suas contradições, porque ele sabe que quando vocês trouxerem tudo à luz, ele pode transformar seu luto em dança, suas cinzas em beleza, seu desespero em louvor. Deixem que ele os ajude. Deixem que ele entre. Ele não os repreenderá. Ele não os envergonhará. Ele não os condenará. O Espírito convence, mas nunca condena. Ele disciplina, mas sempre com amor. Ele desenraiza o pecado, não para envergonhá-los, mas para libertá-los. Ele convence, não para esmagá-los, mas para limpá-los. Seu objetivo não é a modificação do comportamento, é a transformação do coração. Ele não quer apenas que suas ações mudem, ele quer que seus desejos sejam renovados. E quando ele muda seus desejos, toda a sua vida muda. Vocês começam a ter fome de justiça, começam a desejar pureza, começam a buscar a verdade, não apenas na teoria, mas na prática. Parem de perguntar até onde podem ir antes que seja pecado e começam a perguntar o quão perto podem chegar da presença dele. Parem de flertar com as trevas e começam a correr para a luz. Tornam-se santos, não por obrigação, mas por deleite, porque quando vocês provam o verdadeiro, o falso não satisfaz mais. O Espírito Santo não é um acessório para a vida cristã. Ele é o motor. Ele é o combustível. Ele é o sopro que transforma ossos secos em um exército. Ele é o vento que levanta suas asas. Ele é o sussurro na tempestade. Ele é o fogo que purifica e o óleo que unge. Ele é aquele que intercede por vocês com gemidos profundos demais para palavras. Ele é aquele que revela o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu,
e o que o coração humano não imaginou. Não deixem que seu conforto roube seu chamado. Não deixem que a complacência os torne insensíveis à voz dele. O Espírito não visita apenas cultos de avivamento. Ele habita em corações rendidos. Ele não vem apenas quando a música aumenta. Ele vem quando o coração se curva. Ele não está interessado em hype emocional. Ele está procurando fome espiritual. Vocês estão famintos por mais? Estão sedentos pela água viva? Porque ele não derrama nos cheios. Ele derrama nos vazios. Ele não enche os orgulhosos. Ele enche os humildes. Querem poder? Rendam-se. Querem paz? Cedam. Querem avanço? Obedeçam. A obediência é a linguagem do Espírito. Quando ele fala, vocês não negociam, vocês se movem. Quando ele instiga, vocês não atrasam, vocês respondem. Quando ele convence, vocês não se justificam, vocês se arrependem. Porque a obediência atrasada ainda é desobediência. E o Espírito não unge a rebelião. Ele unge aqueles que dizem, não a minha vontade, mas a tua seja feita. O Espírito os levará a águas profundas, sim, mas também os ensinará a nadar. Ele os chamará para coisas impossíveis, mas os equipará para elas. Ele esticará sua fé, mas nunca os abandonará. E mesmo quando vocês tropeçarem, mesmo quando caírem, ele não se afastará. Ele os levanta, ele os limpa, ele os lembra de quem vocês são. Ele os lembra de quem ele é, e ele diz, ainda não terminamos. Deixem que ele os ajude. Não apenas no domingo, não apenas na crise. Deixem que ele seja seu pão diário, sua força matinal, seu conforto noturno, sua bússola no caos, seu sussurro no deserto. Ele não quer visitar, ele quer um lar. Façam espaço para ele, limpem a bagunça, removam os ídolos, silenciem o barulho, e vocês o ouvirão falar novamente. Vocês sentirão ele se mover novamente. Vocês sentirão seu vento por trás de suas palavras, seu fogo em seus ossos, sua autoridade em sua oração. Vocês não foram feitos para viver uma vida natural com promessas sobrenaturais. Foram feitos para viver uma vida sobrenatural, com um ajudador sobrenatural. O Espírito Santo não é apenas uma ideia, não é apenas uma doutrina. Ele é uma pessoa. Ele pode ser entristecido, ele pode ser ignorado, mas também pode ser bem-vindo. E quando vocês o acolhem, ele transforma tudo. Sua casa muda, seu casamento muda, seus filhos começam a sentir a presença de Deus em vocês, seu local de trabalho se torna um campo missionário. Suas palavras ganham peso, suas orações carregam fogo, sua caminhada se torna um testemunho, porque vocês não estão mais caminhando sozinhos. Estão caminhando com o próprio Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. E se o Espírito que ressuscitou Jesus do túmulo habita em vocês, então o que pode pará-los? O que pode segurá-los? O que pode intimidar um filho de Deus cheio do sopro do céu? Demônios podem atacar, mas fugirão. Tempestades podem vir, mas não os destruirão. A batalha pode rugir, mas a vitória já está garantida, porque o Espírito dentro de vocês é maior que o espírito deste mundo. Haverá um momento em sua vida, e para muitos, esse momento já chegou. Um momento em que toda voz terrena se cala, quando os sistemas em que vocês confiaram desmoronam, quando a força em que vocês se apoiaram cede, e sua alma encara o vazio da incerteza. É nesse momento que a voz do Espírito Santo irrompe, não com trovões, não com espetáculo, mas com uma quietude tão profunda que seu espírito chora, porque vocês percebem que ele sempre esteve lá, esperando, observando, desejando carregá-los. Vocês não precisavam se afogar, não precisavam se esforçar, não precisavam atravessar o fogo sozinhos, mas agora que sabem, agora que seus ouvidos ouviram e seu coração despertou, vocês não devem voltar atrás. O Espírito de Deus não é um plano reserva. Ele é o design original. Ele estava lá no início, pairando sobre as águas da criação. Ele estava lá,
quando o sopro da vida foi dado ao homem. Ele foi o vento que abriu o mar, o fogo que guiou no deserto, o poder, por trás dos profetas, a voz que clama através dos séculos. E agora, esse mesmo Espírito deseja habitar em vocês, não como um hóspede, mas como o governador da sua vida, não para participar, mas para assumir. Cometemos o erro de convidar o Espírito como consultor quando ele foi destinado a ser o rei. Queremos sua orientação, mas não seu governo. Queremos suas bênçãos, mas não seus limites. Queremos seu poder, mas não seu processo. Mas o Espírito Santo não é uma ferramenta que vocês usam. Ele é a presença a qual vocês se rendem. Ele é o próprio sopro de Deus, a chama que habita, molda, convence, capacita e guia. Vocês não o manipulam, ele os move. Vocês não o usam, ele os usa para a glória do reino. E ó, que vida gloriosa é quando o Espírito de Deus toma posse de uma alma. O mundo pode zombar, mas o céu ruge. O inimigo pode sussurrar, mas o Espírito troveja mais alto. Vocês começam a ver o que outros não veem. Começam a ouvir o que outros perdem. Começam a se mover quando outros congelam. Começam a acreditar quando a lógica diz que acabou. Começam a caminhar em um reino onde milagres não são mitos. Eles são normais. Quando o Espírito os enche, vocês param de buscar validação de pessoas que não carregam seu chamado. Parem de se desculpar pela unção em sua vida. Parem de diminuir sua fé para deixar os outros confortáveis. Porque o fogo dentro de vocês se torna maior que a pressão ao seu redor. A visão que Deus lhes dá se torna mais alta que as vozes que tentam calá-los. E o medo, que uma vez os controlou, se curva ao Espírito que os capacita. Deixem o Espírito Santo ajudá-los, porque ele sabe para onde vocês estão indo. Ele vê o caminho à frente. Ele conhece as armadilhas, as curvas, as tentações. Ele conhece as estações de espera e os momentos de aceleração. E se vocês confiarem nele, ele os levará mais longe do que o talento jamais poderia. Ele os promoverá de maneiras que nenhum homem poderia orquestrar. Ele abrirá portas que vocês nem bateram. Ele os defenderá em salas onde vocês não estão presentes. Ele falará por meio de vocês quando suas próprias palavras falharem. Mas essa caminhada com o Espírito não é apenas sobre poder, é sobre pureza. É sobre caminhar de uma maneira que honre aquele que vive dentro de vocês. O Espírito Santo não é apenas o Deus que capacita. Ele é o Deus que santifica. Ele é o Deus que os torna santos. Não pelo seu esforço, mas pela sua rendição. Ele revelará o que precisa ir. Ele exporá o que vocês justificaram. Ele lançará sua luz nos cantos escuros que vocês tentaram ignorar. Não para envergonhá-los, mas para libertá-los. Porque ele quer tudo de vocês. Não apenas seus dons, não apenas sua adoração de domingo, mas sua vida de pensamentos, seus motivos, suas ambições, seus relacionamentos, tudo. Ele quer vocês livres, verdadeiramente livres. Não apenas moralmente corretos externamente, mas internamente limpos. Não apenas parecendo justos, mas vivendo em justiça. E quando vocês derem a ele acesso a tudo, ele fará o que nenhum livro de autoajuda ou seminário motivacional jamais poderia. Ele os fará novos. Ele restaurará sua inocência. Ele renovará sua alegria. Ele reconstruirá o que a vida tentou derrubar. Ele os lembrará do seu primeiro amor e os levará mais fundo nele. Não se contentem com uma fé sem fogo. Não se contentem com uma vida que canta sobre poder, mas nunca o vê. Não se contentem com estar salvos, mas estagnados. Há mais nessa caminhada com Deus do que vocês provaram. Há poços mais profundos que sua experiência. Há rios mais fortes que seu fluxo atual. Há alturas que vocês não viram e profundezas
que ainda não exploraram, o Espírito de Deus quer levá-los lá. Mas vocês devem ceder, devem ter fome, devem dizer sim completamente, finalmente e para sempre. E quando disserem sim, todo o céu se move em seu favor. Anjos começam a cercá-los. O inimigo começa a tremer, portas começam a se abrir, correntes começam a se quebrar. O comum se torna sobrenatural. Vocês começam a caminhar em autoridade que não ganharam e vitória que não mereceram, porque se renderam ao ajudador, ao advogado, ao Espírito da verdade. Deixem que ele os ajude. Deixem que ele os leve além do que vocês podem gerenciar, para o que apenas Deus pode fazer. Deixem que ele estique vocês até que sua dependência nele seja maior que seu medo do fracasso. Deixem que ele eleve sua visão, purifique seu coração, alinhe seus passos, e quando o mundo olhar para vocês e se perguntar o que mudou, vocês não se vangloriarão em si mesmos. Apontarão para o céu e dirão: não foi por força, não foi por poder, mas pelo Espírito do Senhor, e o mesmo Espírito que pairou sobre o abismo, que capacitou os apóstolos, que ressuscitou o Cristo do túmulo, agora vive em vocês. Que desculpa vocês ainda têm? Que medo pode resistir a essa verdade? Que obstáculo pode superar um crente cheio do sopro vivo de Deus? O mundo precisa de uma igreja em chamas, não morna, não passiva, não intimidada. Uma igreja que caminha em sintonia com o Espírito, que ouve sua voz, segue suas direções, fala com sua autoridade e vive em sua pureza. E essa igreja começa com vocês, com sua decisão, com sua rendição. Deixem que ele os ajude, deixem que ele os consuma, deixem que ele os leve das sombras para o brilho do propósito de Deus. Porque com o Espírito, vocês não apenas suportarão, vocês vencerão. Não apenas sobreviverão, vocês brilharão. E o mundo verá, não sua grandeza, mas a glória do Deus que vive em vocês. E nunca acreditem na mentira que diz que vocês estão muito longe para o Espírito Santo alcançar. Eu digo a vocês, se ele pode ressuscitar mortos, ele pode ressuscitá-los. Se ele pode falar por meio de um jumento, ele pode falar por meio de vocês. Se ele pode tomar um assassino como Saulo e transformá-lo em Paulo, o poderoso apóstolo dos gentios, o que faz vocês pensarem que ele terminou com vocês? O Espírito Santo não os vê como o mundo os vê. Ele vê o que o céu colocou dentro de vocês. Ele vê o que vocês foram criados para ser, mesmo enquanto ainda lutam com quem foram. E ele está pronto agora, nesta mesma hora, para começar o trabalho, continuar o trabalho e completar o trabalho. Mas vocês devem escolher, devem decidir se continuarão tentando viver a vida com sua própria força, ou se finalmente deixarão o ajudador assumir o controle. Devem decidir se querem uma vida que impressiona o homem ou uma vida que agrada a Deus. Porque o Espírito não se imporá. Ele vem onde é bem-vindo. Ele se move onde é honrado. Ele capacita aqueles que se curvam. Ele eleva aqueles que se ajoelham. Ele fala com aqueles que ouvem. Veja, a maior tragédia na igreja hoje não é a falta de programas ou recursos. É a falta de poder. Não é porque Deus ficou em silêncio. É porque muitos corações ficaram surdos. Muitos trocaram o sobrenatural pelo superficial. Muitos se contentaram com religião sem relacionamento, rituais sem fogo, doutrina sem demonstração. Mas o Espírito Santo está nos chamando de volta, não para o barulho, não para o emocionalismo, mas para a santidade, para a obediência, para a realidade crua e radical de caminhar com Deus em poder e verdade. Se vocês querem ver avivamento, ele começa com o Espírito. Não apenas na sua igreja, mas na sua casa. Não apenas na sua comunidade, mas na sua alma. Querem avivamento? Deixem o Espírito avivá-los primeiro. Deixem que ele queime o orgulho, o medo, a amargura, o compromisso
Deixem que ele encha os lugares secos. Deixem que ele sopre novamente nas partes da sua fé que esfriaram e vejam o que acontece. Porque quando o Espírito toma posse de um único coração rendido, nações podem ser abaladas, famílias podem ser restauradas, gerações podem ser redimidas. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele não é atraído pela sua eloquência, sua educação ou sua reputação. Ele é atraído pela sua rendição. Ele é atraído pela sua fome. E ele é atraído pela sua fé. Não o tipo de fé que apenas acredita que Deus existe, mas o tipo de fé que acredita que Deus se moverá agora. O tipo de fé que ousa sair do barco, que ora até os céus se abrirem, que ama sem limites, que serve sem reconhecimento, que obedece mesmo quando dói. Esse é o tipo de fé pelo qual o Espírito flui. Deixem o Espírito Santo guiar seus pensamentos, porque sua mente é um campo de batalha. O inimigo quer plantar mentiras ali, mas o Espírito planta a verdade. Ele renova sua mente para que vocês não se conformem mais com este mundo, mas sejam transformados pelo poder do céu. Ele lhes dá discernimento em um mundo de engano. Ele lhes dá paz em uma cultura de ansiedade. Ele lhes dá clareza quando a confusão os cerca. Quando vocês deixarem o Espírito tomar o controle dos seus pensamentos, a preocupação perde sua força, a tentação perde sua força e o medo perde sua voz. E quando o Espírito guia seus passos, sua jornada se torna divina. Não significa que cada passo será fácil, mas cada passo será ordenado. Até seus atrasos se tornam compromissos divinos. Até seus atrasos se tornam preparação. Vocês param de medir seu sucesso pelo aplauso dos outros e começam a medi-lo pela sua obediência ao Espírito. Começam a caminhar não por vista, mas por fé. Começam a ver o que os olhos não podem ver e confiar no que a carne não pode entender. Quando o Espírito ora por meio de vocês, o céu escuta. Quando ele intercede com gemidos que as palavras não podem expressar, coisas mudam no reino invisível. Quando vocês oram no Espírito, não estão apenas falando com Deus, estão se alinhando com Deus, estão ecoando a vontade do Pai, estão abalando os alicerces do inferno e liberando as promessas do céu. A oração se torna mais que um hábito, torna-se uma arma, um fogo, uma linha de vida. E quando o Espírito os ensina, ele revela mistérios que nenhum homem pode ensinar. Ele toma a palavra e a incendeia em seu coração. Ele abre seus olhos para ver Cristo em cada página. Ele os lembra do que Jesus disse quando vocês mais precisam. Ele transforma as Escrituras de tinta no papel em poder em seus ossos. Ele fala não apenas para informar, mas para transformar. Ele fala não apenas para encher sua cabeça, mas para incendiar sua alma. Mas ouçam-me, essa caminhada com o Espírito nem sempre é fácil. Ele os levará por vales. Ele os levará a desertos. Ele confrontará o que vocês querem esconder. Ele pressionará os lugares que vocês protegeram, porque ele os ama demais para deixá-los confortáveis. Ele veio para torná-los santos, não apenas felizes. Ele veio para torná-los ousados, não apenas ocupados. Ele veio para torná-los frutíferos, não apenas famosos. E se vocês permanecerem com ele, se caminharem com ele, se confiarem nele na poda, verão uma colheita que nunca sonharam ser possível. Então parem de tentar descobrir tudo. Parem de tentar carregar o que nunca foram destinados a carregar. Parem de pedir a Deus um plano e comecem a pedir a Ele sua presença, porque sua presença é o plano. E o Espírito Santo é aquele que os conduz a isso. Ele não é seu último recurso. Ele é sua primeira resposta. Ele não é apenas para os momentos desesperados. Ele é para cada momento. Convidem-no para sua manhã. Convidem-no para suas decisões. Convidem-no para seus conflitos.
Convidem-no para sua adoração. Convidem-no para seu silêncio, porque onde ele está, as coisas mudam. Onde ele está, a liberdade. Onde ele está, a cura. Onde ele está, a vida. Alguns de vocês estiveram à beira de um avanço, mas têm se segurado. Têm tido medo de se render completamente. Têm temido o que ele pode pedir para vocês abrirem mão. Mas deixem-me dizer, qualquer coisa que vocês abrirem mão pelo Espírito, nunca se arrependerão. Qualquer coisa que vocês liberarem, ele substituirá por algo melhor. Qualquer coisa que vocês colocarem para baixo, ele redimirá. O Espírito Santo nunca tira de vocês o que precisam. Ele tira de vocês o que os segura. E quando vocês finalmente liberarem o controle, encontrarão uma liberdade que nenhum homem pode tirar. Deixem que ele os reconstrua, deixem que ele os restaure, deixem que ele reconecte seu pensamento, realinhe seu caminho, reacenda seu propósito. Há mais, sempre há mais. Não se contentem com menos do que o Espírito foi enviado para lhes dar. Não parem antes da plenitude do seu poder em sua vida. Ele está esperando, não à distância, não atrás da religião, mas aqui, agora, pronto para encher, pronto para falar, pronto para se mover. Veja, o Espírito de Deus não vem apenas para visitar sua vida. Ele vem para possuí-la, para habitar, para permanecer, para reinar. Ele vem para derrubar todo governante falso que reivindicou o território em seu coração. O orgulho deve se curvar. O medo deve fugir. A vergonha deve ser expulsa. O Espírito não negocia com as trevas. Ele as expulsa. Ele não coexiste com o compromisso. Ele o consome com fogo. E quando ele os enche, vocês começam a viver com um fogo que não pode ser apagado e um propósito que não pode ser negado. Vocês nunca foram criados para viver uma vida natural. Foram formados à imagem de um Deus sobrenatural, nascidos pelo seu Espírito, destinados a caminhar em seu poder. Então, por que se contentariam com uma religião seca, rituais vazios, rotinas sem vida? Por que reduziriam esse grande presente a um culto de domingo ou a uma experiência única? O Espírito Santo não é um acessório da sua fé. Ele é a essência dela. Ele é o sopro em seus pulmões, o sussurro em seu espírito, o fogo em seus ossos, o poder por trás de cada tarefa dada por Deus. Quando o Espírito Santo toma posse da sua língua, suas palavras começam a ter peso. Elas não ecoam mais as opiniões do homem. Elas carregam o trovão do céu. Vocês param de falar morte sobre sua situação e começam a declarar vida. Parem de concordar com o medo e começam a profetizar vitória. Parem de murmurar dúvida e começam a proclamar destino. O Espírito muda sua fala, porque sua fala cria a atmosfera. E onde o Espírito fala, os demônios tremem e as correntes caem. E quando ele toca seus olhos, vocês começam a ver além da superfície. Não julgam mais pelo que veem ou ouvem no natural. Discernem pelo Espírito. Veem as pessoas não como problemas, mas como promessas. Veem as provações não como maldições, mas como salas de aula. Veem os atrasos não como negações, mas como preparações divinas. Sua perspectiva muda, porque vocês não estão mais olhando do chão. Estão vendo da perspectiva do céu. Isso é o que acontece quando vocês deixam o Espírito liderar. Deixem o Espírito Santo moldar seus sonhos. Muitos perseguem sonhos moldados pela cultura, pela competição, pela comparação. Mas quando o Espírito sopra em sua visão, ela se torna santa. Torna-se maior que sua ambição, mais profunda que seus desejos, mais forte que suas limitações. Sonhos guiados pelo Espírito não morrem no deserto. Eles prosperam através dele. São testados, sim, mas nunca abandonados. O mesmo Espírito que deu o sonho o sustentará. Ele abrirá as portas que vocês não bateram, trará os recursos que vocês nunca pediram e os alinhará com pessoas que vocês nem sabiam que precisavam.
Deixem que ele molde seu caráter também, porque o carisma pode levá-los através de uma porta, mas apenas o caráter os manterá lá. O Espírito Santo não quer apenas usá-los, ele quer moldá-los. Ele quer que vocês sejam como Cristo, não apenas ajam como ele. Ele quer forjar em vocês uma fé que não vacila sob o fogo, uma alegria que não é abalada pela tristeza, um amor que perdoa mesmo quando ferido, uma paz que canta na tempestade, uma humildade que se curva diante de Deus e permanece firme diante dos homens. Ele não quer apenas ungir suas mãos, ele quer purificar seu coração. Não devemos nos contentar com o sucesso externo enquanto vivemos na esterilidade interna. Não devemos perseguir o aplauso do homem enquanto entristecemos o Espírito de Deus. O Espírito Santo não os mede pelos seus seguidores, suas finanças ou sua fama. Ele os mede pela sua fidelidade. Ele busca obediência, não popularidade. Ele busca sacrifício, não desempenho. E quando ele encontra um coração totalmente seu, ele derramará um poder que nenhum homem pode tomar crédito. Deixem que ele os leve mais fundo na adoração. Não apenas canções cantadas em um palco, mas a rendição da sua alma em secreto. Adoração não é um gênero, é um estilo de vida. Não é apenas música, é um movimento do seu coração em direção ao céu. Quando o Espírito Santo conduz sua adoração, ela se torna guerra. Torna-se o som da vitória antes mesmo de a batalha ser ganha. Torna-se o grito que derruba os muros de Jericó, a melodia que silencia o tormento, a fragrância que enche a sala do trono de Deus. Vocês não adoram para obter algo, adoram porque ele é digno. E quando o Espírito conduz seu amor, ele se torna imparável. Vocês amam além da ofensa, servem sem esperar retorno, perdoam quando dói, porque o amor do Espírito não é fraco, é feroz, é implacável. Ele persegue os quebrados, levanta os caídos, liga as feridas dos feridos. E quando esse amor flui através de vocês, ele desarma até o coração mais endurecido, derruba muros que anos de argumentos nunca poderiam. Ele brilha luz onde as trevas pensavam que reinavam. O Espírito Santo não tem medo da sua bagunça, ele não se choca com sua luta. Ele entra, ele cura, ele reconstrói. Ele os ensina a viver de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele não quer sua performance, ele quer sua presença. Ele não exige perfeição, ele deseja rendição. Porque onde ele encontra um coração rendido, ele constrói um fogo santo. Deixem o Espírito ensiná-los a esperar. Porque há poder na espera, há força sendo construída no silêncio, há propósito na pausa. O Espírito não está com pressa. Ele trabalha em estações. E quando vocês confiarem no seu tempo, não ficarão ansiosos quando as coisas parecerem atrasadas. Saberão que ele está preparando algo maior do que vocês poderiam imaginar. Ele não está apenas preparando a bênção para vocês. Ele está preparando vocês para a bênção. Vocês não precisam de um palco para serem poderosos. Não precisam de um título para carregar autoridade. Não precisam de uma multidão para causar impacto. Tudo o que precisam é estar cheios do Espírito Santo. Ele fará o resto. Ele abrirá sua boca e a encherá de verdade. Ele mexerá em seu coração e guiará seus passos. Ele ungirá suas mãos e consagrará seus pés. Ele fará de sua vida um vaso através do qual o céu toca a terra. Então não o resistam. Não ignorem seus estímulos. Não o entristeçam, escolhendo sua vontade acima dele. Rendam-se, obedeçam, confiem. E ao fazerem isso, conhecerão uma alegria que não pode ser explicada, uma força que não pode ser abalada, uma paz que supera todo o entendimento. Vocês saberão o que significa verdadeiramente caminhar com Deus. Não apenas falar sobre Ele, não apenas cantar sobre Ele, mas caminhar com Ele, momento a momento, guiados pelo sopro do céu. Então eu pergunto agora, o que vocês estão esperando?
O Espírito do Deus vivo não é uma teoria distante. Ele não é um vento esquecido do passado. Ele está aqui agora, batendo a porta do seu coração. Vocês o deixarão entrar? Parem de apenas sobreviver e finalmente comecem a viver. Parem de correr no vazio e deixem o óleo do céu encher sua lâmpada. Vocês não foram feitos para se misturar. Não nasceram para permanecer presos. Não foram criados para carregar o peso desta vida sozinhos. O Espírito Santo, ele é seu fogo, ele é seu vento, ele é sua água no deserto, ele é sua força na fraqueza, ele é sua sabedoria quando sua mente falha. Ele é o sussurro que acalma seu caos e o rugido que quebra suas correntes. E eu digo a vocês, quando vocês o deixarem ter tudo de vocês, não apenas parte de vocês, nunca serão os mesmos novamente. O medo que os assombrava perderá sua voz. O vício que os acorrentava desmoronará aos seus pés. A depressão que envolveu sua mente como uma névoa se dissipará na luz da sua presença. O Espírito de Deus não apenas muda circunstâncias, ele muda pessoas, ele muda corações, ele muda destinos. Vocês estão na beira de algo maior do que jamais conheceram. Mas, para cruzar essa linha, vocês devem render tudo: o controle, o medo, o orgulho, o conforto. Vocês devem colocá-lo aos pés de Jesus e dizer: Espírito Santo, não a minha vontade, a tua seja feita. E quando fizerem isso, os céus se abrirão, o fogo cairá, o vento soprará e vocês se levantarão não em sua força, mas na dele. A mensagem de Billy Graham, em Deixe o Espírito Santo lutar suas batalhas, é como um sopro de vida para a alma, um chamado ardente que ressoa profundamente com o coração brasileiro, onde a fé e a espiritualidade são tão vibrantes. Ao ouvir essa palavra, senti uma mistura de esperança e urgência, como se Deus estivesse falando diretamente comigo, me convidando a abandonar o peso das minhas lutas e confiar no Espírito Santo. A imagem do Espírito como um guerreiro divino, pronto para combater minhas batalhas, me tocou profundamente. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, essa mensagem é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos. Billy Graham nos mostra que o Espírito Santo não é apenas uma ideia distante, mas uma presença viva, real e transformadora, pronta para nos guiar, fortalecer e libertar. A ênfase na rendição total, em deixar de lado o orgulho e o controle, me fez refletir sobre quantas vezes tentei resolver tudo com minhas próprias forças, ignorando o ajudador que Deus enviou. A cultura brasileira valoriza a resiliência, mas também a comunidade e a fé. E essa mensagem nos convida a sermos vulneráveis, a reconhecer que precisamos de Deus para vencer. Uma das lições mais marcantes é a importância de permitir que o Espírito Santo assuma o comando. No dia a dia, muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados por problemas que parecem intransponíveis. Uma discussão familiar, uma dificuldade no trabalho ou até mesmo uma batalha interna contra o medo e a dúvida. Graham nos ensina que, ao nos rendermos, abrimos espaço para o sobrenatural. Isso não significa passividade, mas uma confiança ativa em Deus. Outra lição poderosa é a necessidade de purificar nosso coração. No Brasil, onde a alegria e a paixão são marcas culturais, também enfrentamos tentações e distrações que podem nos afastar de Deus. A mensagem me desafiou a examinar meus pensamentos, minhas escolhas e minhas prioridades, buscando viver com santidade, não por obrigação, mas por amor a Deus. Além disso, a ideia de que o Espírito Santo nos capacita para o propósito me inspirou a enxergar cada dia como uma oportunidade de ser luz, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. No contexto brasileiro, onde a solidariedade é tão valorizada, isso significa amar o próximo,
perdoar quem nos feriu e compartilhar esperança, mesmo em meio às adversidades. Aplicando essas lições na vida, decidi incorporar momentos diários de oração e reflexão, pedindo ao Espírito Santo que guie minhas decisões. Em vez de reagir impulsivamente aos desafios, quero pausar e confiar que Ele tem o controle. Também pretendo ser mais intencional em minhas ações, buscando viver com integridade e propósito, refletindo a presença de Deus em tudo o que faço. No ambiente familiar, tão central na cultura brasileira, quero cultivar paciência e amor, deixando o Espírito Santo suavizar conflitos e fortalecer laços. Por fim, a mensagem me motivou a compartilhar essa verdade com outros, seja através de conversas ou ações, para que mais pessoas experimentem a liberdade que vem do Espírito. Essa palavra não é apenas uma mensagem, é um convite para uma vida transformada. Que possamos, como brasileiros, abraçar essa fé vibrante e deixar o Espírito Santo lutar nossas batalhas, guiar nossos passos e incendiar nossos corações com seu poder. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora mesmo e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de vida. Inscreva-se no canal, ative o sininho e comente Amém ou sua maior lição de hoje. Queremos saber como o Espírito Santo está falando com você. Fique até o fim, porque sempre temos uma surpresa que pode transformar seu dia. Vamos juntos espalhar essa chama de fé.